que pessoas sejam alcançadas pelo Teu poder. Elas possam, como nós podemos dizer hoje, que damos graças a Ti pelo manifestar da Tua presença no nosso meio. Nós estamos diante de Ti, porque queremos render essa adoração a Ti, Senhor. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou, porque me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Não são só palavras, Senhor, com meu coração e o meu louvor, com as minhas mãos aos céus. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Você lembra da sua vida como era e como é hoje? Tens feito tanto por mim, da escuridão Tua luz me tirou. O que eu digo ao Senhor? Graças dou, graças dou, por Teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, nós vamos aos céus, louve-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Feche os seus olhos por um instante. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado a você e que você lembra. Quem sabe por hoje você tem a oportunidade de se vestir como você está vestido. Você tem a oportunidade de se alimentar hoje como você se alimentou. Quem sabe você tem a oportunidade... Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome. Proclamai a Sua salvação. Anunciai entre as nações as Suas obras, entre todos os povos as Suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário.
suas obras entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade. Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, no Rio de Janeiro. Podemos começar aí com, antes, um louvor aí da de graças, sobre graças dou, e agora Paulo César Baruch, numa música antiga baseada no Salmo 96, Cantai ao Senhor, que é do meu tempo de adolescência, e aliás, hoje algumas músicas meio nostálgicas. Tem dia que você, ainda mais numa segunda-feira, precisa resgatar sempre alguma coisa, E a música, ela é um elemento, sobretudo quando ela é bíblica, como essa, totalmente baseada no Salmo da Bíblia. Isso traz enlevo ao coração. Sejam todos bem-vindos. Hoje também é a noite especial do Celebrando a Recuperação. Você pode ver aí, no logo aqui, Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, Aqui está o logo do CR, Toda segunda-feira eu coloco. E também você pode perceber aí, que está o meu nome apenas. Por que está Alexandre e não Pastor Alexandre, Porque no Celebrando não há títulos, não que seja ruim, mas aqui eu sou Alexandre, Nós ainda estamos somente com os cultos da manhã aberto, para as pessoas que não estão nos grupos de risco. O Celebrando ainda não voltou presencial. Então toda segunda-feira a gente dá uma relembrada, E hoje eu vou fazer um teste ao vivo com você. Daqui a pouquinho, Vamos fazer um teste aqui. E a pergunta do teste é: será que você precisa de recuperação? Será que você precisa de ajuda, É um teste aí que vai falar profundo, tá bom? Então, fique aí com a gente, tá bom? Vamos orar. Eu quero convidar aqui o pastor Joel, Ele sempre tem trabalhado conosco aqui, nas orações. E vamos orar com o pastor Joel também. Eu agradeço a Deus por mais uma vez estarmos juntos aqui em leitura bíblica, em oração. Que Deus abençoe sua vida nesse tempo. Nós vamos ler um pequeno texto da Palavra de Deus, fazer uma breve reflexão e vamos orar juntos mais uma vez. Nós vamos ler hoje Mateus 8, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, sê limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Bom, o que esse texto quer nos dizer, o que Jesus, através do seu exemplo, nos mostra? Primeiro, Jesus esteve sempre aberto a todos que o buscaram. Todos. Nunca faltou atenção a ninguém. Nunca. Então eu quero te dizer que Deus sempre está atento às suas necessidades, mesmo que você não perceba. Ele está atento às suas necessidades e mesmo atento às suas petições. Muitas vezes não somos atendidos como queremos
o que não significa que Ele não esteja atento às nossas petições e trazendo sobre a nossa vida tão somente aquilo que Ele, que sabe o que é melhor, deseja trazer sobre nós. Outra situação é que não há impossíveis para Deus. A gente vê que Jesus aceitou o pedido daquele leproso em torná-lo limpo, o que era impossível aos olhos humanos, mas Jesus pôde fazer isso. Havia sim pessoas que tinham preparados ervas e medicavam atenuar essa enfermidade desde aquela época, mas Jesus simplesmente, com o desejo da sua boca manifesto, aquela lepra recolheu-se e aquele homem se viu purificado da lepra. Basta uma palavra de Deus sobre a nossa vida para que as coisas se transformem. Acredite, Ele pode todas as coisas. E mais ainda, Jesus pediu para que ele não dissesse a ninguém, mas para que mostrasse ao sacerdote, para que pudesse dar testemunho do que havia acontecido. Jesus não queria que aquele homem fosse comentar com as pessoas, porque já era grande a multidão que estava ao seu redor. E se ele fizesse isso, muitos mais o procurariam, e a sua pregação estava causando ciúme às autoridades religiosas da época. Então ele pediu que ele não comentasse. Mas, por outro lado, ele deixou claro que ele deveria cumprir aquilo que a lei ordenava para mostrar a sua gratidão, né, e também para dar testemunho do que Jesus havia feito diante das autoridades religiosas e certamente daqueles que criam em Deus. Então, eu digo a você uma coisa, não importa o que você está passando, Jesus é o remédio, Ele é a solução. Então procure os caminhos de Deus em Jesus Cristo e certamente você estará procurando o melhor caminho. Depois, sempre que você pedir alguma coisa, certamente muitas coisas você já pediu, eu já pedi na minha vida e fui atendido. Mas muitas vezes nós esquecemos de manifestar a nossa gratidão diante do altar. Não deixe de fazer isso. Quando você for atendido por alguma coisa, glorifique o nome do Senhor, que Ele receba o louvor devido por aquilo que traz de bom às nossas vidas. Procure uma igreja que pregue Jesus Cristo como Senhor e coloque a sua gratidão em forma de oferta no altar. Isso é importantíssimo. Sabe, muitas vezes nós somos gratos só nos sentimentos do coração, mas dizemos que somos, mas isso não se reflete em atitudes de gratidão. E é importante, sim, que tudo aquilo que somos reflita a gratidão que temos ao Senhor. Jesus ordenou então, vai e faça a sua oferta. A oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Lógico que essa oferta precisa ser também voluntária, e ela era voluntária e dentro das condições daquele que ofertava. Não se deixe manobrar por pessoas que podem até se valer desse momento tão especial na sua vida para lhe explorar. Não é disso que a gente está falando. Mas seja alguém contributivo na obra de Deus. Seja alguém contributivo por gratidão também. Isso faz parte de um coração agradecido. Tá bom? Vamos orar juntos? Senhor Deus maravilhoso, louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque cremos, Deus, que o Senhor é tão tremendo, tão grandioso, que é capaz, Deus, de cumprir sobre a nossa vida, como vimos nesse texto, até o impossível. E pode cumprir, Deus, aquilo que para nós levaria muito tempo para ver. O Senhor pode fazer acontecer simplesmente manifestando o Teu querer. O Teu querer transforma as realidades. Ó Deus, que bom saber disso, que estamos buscando nesse momento, estamos diante de um Deus que tudo pode. Senhor, por isso, Senhor, nós te rogamos que o Senhor seja aquele que governe o nosso dia, que o Senhor seja aquele que governe as nossas decisões nesse dia, os nossos sentimentos nesse dia. Senhor, nós te consagramos todos os ambientes por onde nós vamos passar, que sejam todos entregues ao Senhor, desde cada cômodo da nossa casa, até o transporte aonde nos conduziremos para algum lugar, ou seja qual for o ambiente de trabalho, ou seja no comércio onde estivermos, que ao nosso redor a sua vontade, Deus, só a sua vontade prevaleça. Senhor Deus amado, para muitos talvez o milagre esperado seja a cura, Deus, como foi para esse leproso. Ó Deus, bem sabemos que o Senhor pode curar, que para o Senhor não há limites.
Deus, mas seja feita a tua vontade. E que esses corações que agora pedem, recebam, esse é o nosso desejo colocado diante do Senhor, recebam agora, em nome de Jesus, a cura, o restabelecimento da saúde, Deus. Se essa enfermidade não vem, Deus, para promover alguma edificação, alguma reflexão necessária, então nós repreendemos, Deus, essa ação maligna em nome de Jesus. Mas se ela vem, Deus, cumprir algum papel sobre a vida dessa pessoa, por algum tempo, Deus, ou por algum tempo, porque nada é para sempre, senão a tua vontade. Então, que essa pessoa tenha resignação para se manter firme, esperando o tempo do Senhor, para o livramento, Deus, dessa doença, dessa enfermidade. Dá força, Deus, dá ânimo para continuar esperando em Ti e continuar agradecendo, porque ainda que uma enfermidade possa nos abater, uma dor possa nos abater, de tantas outras maneiras o Senhor tem dado resposta às nossas petições. Que não sejamos mal agradecidos quando o Senhor nos manda esperar, ou quando o Senhor nos diz não, que consigamos manter o nosso coração continuamente agradecido. Senhor, nós te colocamos, Deus, a vida de todos ao nosso redor em mais esse dia, Senhor, dos nossos parentes, dos nossos mais próximos, Senhor. Ó Deus, agora há esposas pedindo pelos seus maridos, maridos pedindo pelas suas esposas, pais pelos filhos, filhos pelos pais. Ó Senhor, que essas orações sejam atendidas e essas necessidades que eles veem, daqui a pouco não vejam mais, Senhor. Esse é o nosso pedido em oração diante do Senhor. Pai de amor, nós também te colocamos, Deus, o nosso coração para que o Senhor o instrua em gratidão, Senhor. Ah, Deus, como é bom pedir, mas como somos negligentes quando recebemos. Então, em nome de Jesus, cuida do nosso coração, para que a gratidão esteja presente nele. Bom, se você foi abençoado por essa oração, inscreva-se no canal, clica no sininho e compartilha nos teus grupos de WhatsApp, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um dia muito feliz, cheio da paz do Senhor Jesus. Amém, né? Um dia aí na presença do Senhor. Hoje foi um pouquinho maior, né? Tem dia que é assim, que é rapidinho, mas tem dia que é profundo realmente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu quero sempre pedir, né? Você que está entrando agora aí no YouTube, tem um chat, você pode se identificar ali, dar o seu boa noite, quem está assistindo, né? Daqui a pouquinho nós vamos virar a última parte da entrevista com a missionária Wiki, né? Também vamos fazer um teste ao vivo no Celebrando agora, que eu digo ao vivo, você vai fazer na hora, né? Ali, né? Não precisa me dar o resultado, tá bom? É para você uma avaliação se você precisa ou não de recuperação, né? E claro, estamos lendo essa semana aí, né, uma nova jornada de livros, Filemão e Hebreus. E hoje vamos ler só o único capítulo de Filemão, que eu até digo que é um bilhete, né, uma carta, mas que profundidade, tá bom? E muito mais ainda, tá bom, queridos? Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento, né? E quero convidar aqui agora a Álvaro Tito, fui buscar longe aí, né? A canção Vem Ficar Comigo. É um clássico gravado em lives, né? Então a gente aproveita aí, espero que não bloqueie aí, tá bom? Álvaro Tito, Vem Ficar Comigo. Nos instantes mais cruentos do viver, quando o mundo quer me impor o seu sofrer, vejo que a fragilidade é uma coisa tão constante em mim. Por mim mesmo já teria o meu fim, mas é nesse instante que eu vou constatar quando tu me livrar dos martírios que me vêm aqui. Sou liberto só por ti, ó Deus, e é por isso que eu venho te pedir. Vem ficar comigo, só em ti consigo desviar-me dessas ilusões. Vem ficar comigo em meio ao meu louvor, confiante vou no teu amor. La, 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 la.
horas em que o mal vem me cercar. Só tu és o meu constante escapar. Por amor a mim tu vens trazer segurança no viver. Minha vida sim depende só de ti. E esta minha voz há de propagar tua palavra, tuas sobras, teu mandar. Pois além de me conceder amor, me deste o dom do louvor. E é por isso que eu não canso de pedir. Oh, vem ficar comigo, só em ti consigo desviar-me dessas ilusões. Vem ficar comigo em teu louvor, confiante vou no teu amor. Vem ficar comigo em meio ao meu louvor, confiante no teu amor. Vem ficar comigo em meio ao meu louvor, confiante vou no teu amor. Confiante vou no teu amor. Aí, né? Álvaro Tito aí, não é? Cantando aí. Esse é um clássico aí das antigas. Eu não sei se você conhece, não sei qual a sua formação, né? Mas era um tempo que você não tinha muitos cantores evangélicos, né? Era tempo de LP, não é? E eles faziam realmente ali dar uma diferença, ou nos pouquíssimos programas de rádio, né, evangélico que se tinha, né? Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma vez. Vamos ter algumas comunicações importantes. Nesse sábado agora, teremos aqui o Delivery Missionário. É a partir do prédio da igreja, né? Uma entrega dentro aqui dos arredores de Campo Grande. E tudo arrecadado vai para a obra de Missões Rio, né? Para os missionários aqui da nossa cidade. Não fica um centavo na igreja. Então, a R$10 você compra aí um X-Tudo com Guaracamp e com batata frita R$13. Também teremos trufas, né? Você vai ligar, você tem que encomendar antes. Não adianta ligar na hora, porque a gente não tem recursos, né? A gente faz aí uma média de 100, né, de estudos, então, você não pedir antes, isso daí é importante, né, essa caminhada. Ainda dentro de Missões Rio, né, nós estamos também levantando doação de materiais para a capelania prisional. São os presos, né? E às vezes ia ter feito um trabalho de evangelização também, até com a família aqui. Então você pode ver aqui, você pode doar no prédio da igreja até o dia 30, não é? Sabonete, creme dental, né? E tem algumas orientações aí, tem esses telefones que você pode mandar mensagem para o Renan, o Carlos Eduardo. Eles estarão aí falando, né? Tirando dúvidas a esse respeito aí, né? Tudo isso, então, na nossa campanha de Missões Rio, né? A cidade clama. E temos, então, falado. Nossa campanha encerra no dia 30, porque no dia 1º já começa a campanha de missões nacionais, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E vamos agora, então, falando de missões, encerrar, digamos assim, a entrevista. Parte finalzinha só, né? Houve vários problemas de comunicação da internet. E eu quero chamar, então, as nossas missionárias que estão lá no campo, né? E sendo entrevistadas aqui, né, pela sede. Isso foi no Instagram. E a última parte, se você não assistiu às outras, procure os programas anteriores, né, as transmissões anteriores, que vai ser bênção. Vamos então ouvir as nossas missionárias. Amém. Quanta coisa linda. Que Deus abençoe vocês. Amém. Elas se veem bem engajadas, fazem muitas coisas. É muito legal, porque aí elas veem a necessidade do campo dela. Travei, né? Um pouquinho. Travei. Um pouco. Voltou.
mas vocês vendo a necessidade do campo de vocês souberam muito bem ali encaixar, né, o que precisa. É muito bom isso, muito legal. E para finalizar nossa live de hoje, para finalizar nossa live de hoje, foi muito bom estar com vocês, meninas, ouvir um pouco do que Deus tem feito aí em João Dourado, Bahia, o que o Senhor tem feito na vida de vocês também, que eu sei que ali é uma obra, duas obras, né, tanto no campo quanto na vida de vocês. Isso, e que Deus continue abençoando vocês, aí o trabalho de vocês. Deixa eu só falar um negócio para quem estiver aqui, os vocacionados, pessoas que estão acompanhando a live, querendo saber mais sobre o Projeto Radical Sertanejo. A próxima turma, ela será em março do ano que vem, por causa da pandemia do final do ano foi cancelada, que são 2 turmas por ano. Quem quiser se inscrever para o Radical, na bio do Radical, aqui em cima, você clica aqui, né, no Radical Sertanejo, entra, vai ter um linkzinho escrito na descrição, um link do Google Drive, vocês entram, lá vai ter edital, ficha e a declaração doutrinária. O edital para você entender mais sobre o projeto, a ficha para você se inscrever para o projeto e o declaração doutrinária. E quem quiser, preenche essa lista e manda no e-mail do pastor Harrison. Se quiser entender melhor, tem um destaque no Radical Sertanejo aqui, só para vocês conseguem saber qual é o e-mail a mandar, enfim, tudo isso. Bom, para finalizar, eu vou pedir que vocês falem para os nossos vocacionados que querem medo. Ou alguma coisa impede. Bom, a palavra do Senhor diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos, merecemos ou pensamos, né? E assim, eu digo por mim que eu queria me formar em fisioterapia, mas aquele me formou em professora, em pedagoga, em cozinheira, em pintora. Então ele faz infinitamente mais, realmente. Coisas que eu nunca pensei, ele me fez aqui no Campo C. Então venha, por mais que você queira ter uma profissão, eu quero ser isso. Mas você vai ser um profissional do Senhor Jesus. Isso é algo que só quem está aqui sabe o que é isso. É algo que é inexplicável, não tem nada em comparação com isso. Então venha, peça discernimento ao Senhor, venha, porque aí a gente precisa de você aqui no campo missionário, a gente precisa de você aqui no sertão, para a gente avançar. Para a gente avançar para o nosso Senhor Jesus, para que a palavra dele prospere, propague nesses 4 cantos da terra dele. Então venha que você vai ser bem-sucedido, não para os homens, mas para Deus. Isso é inexplicável e inigualável. Amém. Precisa falar? Só um pouquinho? Guarda aí, Lisa. Amém, né? Depois ela vai tentar fazer uma pergunta, a conexão cai de vez, né? E ela não consegue fazer. Então foi a última parte da entrevista, né? E Deus continue abençoando todo o trabalho da Vitória, da nossa missionária. Nós sustentamos integralmente, é membro de nossa igreja. E a Lisa aí tem sido ali, né, a dupla, né? Sempre de 2 em 2, ou 2 rapazes ou 2 meninas, trabalhando pelo Brasil afora, levando o evangelho. Né? Que Deus abençoe, continue sustentando, fortalecendo, porque Ele é bom, né? E a sua fidelidade dura para sempre. Bom, gente, vamos a mais uma música e depois vamos pensar no tema de hoje, né? Daqui a pouquinho vamos falar do Celebrando, vamos fazer um teste aqui com você. Você pessoalmente ali vai responder, né, no seu coração aí, tá bom? Precisa escrever no chat. Olha, eu tô assim, calma, tá bom? E na próxima semana vamos ter também alguém de fora falando, entrevistando eu com a Leila aqui. Vamos entrevistar aqui também uma pastora também, ela trabalha no Celebrando. Tem sido bênção no Brasil também. Então vamos ouvir aí agora mais um clássico antigo, né? Pastor Paulo César Brito, Em Nome de Jesus de Nazaré. João iam para o templo para orar e falar com Deus.
estavam aleijando, pedindo esmolas de qualquer valor. Pedro e João, procura Deus, acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Em nome de Jesus de Nazaré. Pedro e João iam para o templo, e tu também podes ir a Deus, receber do Pai a unção e a vida, e repartir o amor e o seu poder. Hoje Jesus quer falar contigo e através de ti levantar alguém. Tens a palavra e o seu Espírito. Usa o que tens, Deus te ouvirá. Em nome de Jesus de Nazaré, e cumpra, proclama com amor a salvação. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Aí, né? Pastor Paulo César Brito, né? Em nome de Jesus de Nazaré. Estou procurando essas músicas aqui. Talvez você de fora do Brasil não conheça, né? Paulo César Brito é o pastor da igreja Maranata, né? Associação Evangélica, né? Tem um nome maior lá. E ele conta que teve essas inspirações e tudo que ele gravou, né? Nesses LPs, na época LPs, né? Abençoou lá a obra lá, né? Ele é médico e pastor. Os seus pais fundaram, então, a Associação Evangélica Maranata, né? Tem mais um nome aí que eu não estou lembrado. E um grande amigo meu, que é pastor também, né? Pastor Robertson, da Igreja Batista Novo Viver, ele sempre cantava, né, essas músicas, e tem várias. Então eu vou achando e vamos botando enquanto não bloqueio a gente, tá bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos então à meditação do dia de hoje. Mas antes eu quero falar um pouquinho... Não, vamos fazer a meditação primeiro, depois eu falo do celebrando, e aí por fim leio com você primeira Filemão, né? Bom, nós estamos trabalhando a questão aqui do tema da igreja, né? O que é o tema pastoral? É uma direção que a gente dá dos ensinos da igreja. Vamos pensar num domingo normal de uma igreja batista sem pandemia. Via de regra, você tem EBD, culto pela manhã, e o culto da noite, né? Isso no domingo.
e às vezes até tem alguma classe especial ali no domingo também. Mas, via de regra, você tem 3, então, momentos. E às vezes, numa igreja, o tema da EBD é um, o tema da mensagem culto é outro, e o tema da mensagem culto da noite é outro, né? Então, quando trabalho um tema, você alinha, né, os ensinos da igreja. Então, o tema da EBD é o mesmo do culto da manhã e do culto da noite, né? Às vezes você consegue trabalhar também as músicas, toda a parte da igreja, né? As ações da igreja também, o planejamento da igreja. Isso leva tempo porque também depende da liderança e da capacidade do pastor de passar isso, né? Como eu sou bem limitado para ensinar, para passar, né? Eu tenho que repetir isso, né? Eu já tenho dito aqui, eu reconheço as minhas limitações, eu não sou nenhum grande orador, né? Eu não sou aquele que arrebanha multidões, né? Mas procuro ensinar, fazer o meu trabalho pastoral, sempre melhorando, né? E isso daí é importante para que as pessoas entendam. Eu já mostrei isso, de vez em quando eu mostro, né? Eu assumi a igreja como pastor em julho de 2017, até o final do ano fiquei ali observando a igreja, ensinando o básico para conhecer e ouvir um pouco. E aí detectei o grande problema ali, né, no primeiro momento, que é o conceito de igreja. Havia uma distorção do que é a igreja pastor, né, do que é a igreja batista, enfim, havia distorções ali. O que acontece nas igrejas mesmo, né, por falta de discipulado, falta de ensino. Então comecei a trabalhar então, e desde então tenho trabalhado o conceito básico de igreja. O que é uma igreja? Então, adjetivando, coloquei o primeiro tempo aí, né, ano, igreja saudável, né, 2018 a 2019, trabalhei a igreja saudável nos relacionamentos, que era também uma necessidade observada entre as pessoas, relacionamentos interpessoais. A igreja saudável na saúde emocional, foi aí que eu comecei em abril de 2018, celebrando a recuperação na igreja. Depois trabalhei a igreja saudável na evangelização, o conceito de evangelização e até a não evangelização. Depois eu comecei a primeira abordagem sobre integração, né? E terminei, então, o 5º trimestre, entre aspas, né, da Igreja na Maturidade Espiritual, que foi até um resumo de um livro que eu gosto muito, Uma Vida com Propósitos, né? E isso daí é muito importante trabalhar. Depois, de 2019 a 2020, trabalhei o tema Igreja Discipuladora, em que abordei que a Igreja Discipuladora desperta discipuladores, forma discipuladores, aperfeiçoa discipuladores e multiplica esses discipuladores, né? É a ideia de que nós estamos aqui não somente para ser discípulos, mas para fazer discípulos, o que eu estou aqui chamando, né, de discipuladores, né? E nesse ano, então, comecei a trabalhar a ideia da igreja missionária, a igreja que tem uma missão, que ela sabe o que ela é. Então, saudável, discipuladora e missionária, né? E em 4 movimentos, a igreja alcança pessoas com o evangelho, integra os convertidos, né, na família de Deus, capacita os membros a serem discípulos, né, e envia os discípulos como discipuladores, né? Isso aí também. E no ano que vem, se Deus permitir, der força e graça e saúde, né? Nós vamos trabalhar um outro adjetivo, né? Igreja centrada no Evangelho, né? O que é uma igreja centrada no Evangelho? Então, em 2021, a igreja ela conhece a Deus primeiramente, né? Não só teologicamente, né? Mas, sobretudo, a experiência pessoal com Deus, baseada na palavra dele. Ela também confronta o pecado do crente, né? E de qualquer pessoa. Ela proclama que Jesus Cristo, né? E, por último, ela vive o arrependimento, né? Então, são aí os trabalhos que nós vamos estar realizando, né? Nós estamos trabalhando aqui a carta, essa semana, começando a carta a Filemon e aos Hebreus. E o tema da semana é a igreja, a integração na família de Deus, trata as feridas da alma e da religião. Feridas da alma são ligadas aos problemas, relacionamentos, mas é possível também que uma igreja, um ambiente religioso, ele cause feridas, né? E aí eu separei 2 passagens, uma em Filemon e a outra em Hebreus. Em Filemon, trabalha, portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim, né? Paulo escrevendo a Filemon sobre o caso de Onésimo, que já a gente vai comentar. E se ele causou algum dano a você, ou ele deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta, né? E, de fato, Onésimo teria roubado o dono e fugiu, né? Também em Hebreus 10, 25, né, diz, é uma passagem muito conhecida: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, deixam de congregar, né? Ainda mais nessa pandemia, o retorno sempre é. E aqui não sei, né, nas outras igrejas, mas aqui eu percebo isso.
aqueles que podem estar não vêm e aqueles que não podem estar querem vir, não é? E a gente fica ali alertando, gente, é domingo, é compromisso na casa do Senhor, né? Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia, né? E o dia é a volta de Jesus, se aproxima aí, né? E aqui você vai perceber que temos um comentário, você pode acessar essa lição em PDF, quem é membro da igreja pode pegar impresso aqui, caso precise. Todas as leituras diárias estão conectadas, nós vamos ler hoje aqui Filemão, amanhã Hebreus 1 e 2, né? E durante a semana a gente vai lendo, vai anotando, e no domingo compartilha, então, 4 perguntas aqui, nós vamos estar trabalhando, então isso é muito importante, tá bom? Vamos então à meditação de hoje, segunda-feira, nós estamos lendo então o único capítulo de Filemão, né? E eu separei o versículo 16. Eu botei um só para referência, porque na verdade é Filemão 16, porque só tem um versículo, né? Paulo escreve então, não como escravo, mas muito mais que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Estamos trabalhando sobre a integração, né? E Paulo está fazendo a integração de Onésimo na igreja onde Filemão está. E isso tinha que ser feito aí, um escravo que foi preso e lá na prisão se converte. Então vamos ler aqui então o comentário. Esta carta, que mais parece um bilhete, né, é profunda em sua abordagem. Narra o pedido de Paulo a Filemão para perdoar e aceitar um escravo que fugiu, roubou, agora como ele se tornando agora um irmão em Cristo. Paulo pregava solto, pregava preso e ainda morto nos ensina através de suas cartas, né? Isso é o crente, nada cala, né, o crente. Havia feridas em Paulo, obviamente, feridas em Filemão, feridas em Onésimo. Por isso o apóstolo vai tratar as feridas nessa integração de Onésimo. Tem que garantir que a integração de Onésimo, né, um ex-escravo, né? Quer dizer, ex-escravo no sentido de que a lei trabalhista não tinha, né? Então ele continuava sendo um escravo, mas ser perdoado o seu crime, né? Quando a pessoa aparece em nossos cultos, devemos, em amor, verificar a conversão delas e ajudar na integração. Olhando primeiramente como ovelha que precisa tratar as feridas que carregamos, às vezes sem perceber, né? É o que eu vou já passar no teste agora, daqui a pouquinho, né? Então, as pessoas vêm e a gente olha a amizade, olha, é o colega, é parente, é o currículo, ele já fez isso na igreja X e tal, trabalhou muito com criança, trabalhou isso, tal. Tá, mas como é que está a alma dele? Como é que está o coração dela? Então, isso é importante. E isso é o trabalho do pastor. Quando a igreja entende isso, ela auxilia o pastor, né? E ela, não, como é que está seu coração, cara? Como é que você está? Né? E isso é muito importante. Que feridas precisam ser tratadas em você? Não estou perguntando se você tem feridas, estou afirmando que você tem. Talvez você não tenha consciência dela. Por que nós temos feridas? Porque somos pecadores. E ferimos e somos feridos o tempo todo. Né? Alguns em escala maior, outros em escala maior, mas o passado, às vezes, ele quer se assenhorar de nós, né? E temos que tratar essas feridas. O celebrando é a chave para tudo isso aí, tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe, né? E nós vamos, então, tratar um pouco dessas feridas. O que eu preparei para vocês aqui? Eu preparei um pequeno exercício, né? Que nós usamos no Celebrando a Recuperação. Não é do Celebrando, mas eu uso já há algum tempo. É de um amigo meu, chamado David Cornfield, foi um discipulador meu também, né? Eu não vou pedir que você marque, não, mas eu quero que você ouça as frases e avalie a sua vida, para ver se você precisa de saúde emocional. Eu vou tentar ampliar a tela aqui, para que as perguntas fiquem mais nítidas, né? Então vamos lá. Para você ter uma ideia, você pode responder e anotar. Pegou um papel aí, né? O pessoal do Celebrando, todo ano eu faço aqui, né? Vou fazer de novo esse ano aqui. Primeira pergunta, tenho emoções saudáveis. Você tem emoções saudáveis? Equilibradas, moderadas, né? Você vai perceber no teste, né? Que ele tem aqui 1, 2, 3 ou 4. Quase nunca, algumas vezes, boa parte do tempo, maior parte do tempo. Isso demanda um tempo maior para a explicação, mas eu quero que você avalie. Você tem emoções saudáveis? 2, consigo expressar as minhas emoções livremente? Uma outra pergunta, você consegue falar do que está sentindo? Estou triste, estou livremente, né? Ou não? Irrito-me facilmente. Se você se irrita facilmente, então você tem que avaliar também, não é?
Quando fico com raiva, consigo controlar e expressar minha ira de forma saudável. É contraste com a 3. Você consegue expressar de forma saudável? Número 5. Expresso meus sentimentos sem atacar ou machucar alguém. Isso acontece quando você fala o que está sentindo ou sai bufando para todo mundo, né? 6. Fico perturbado por dúvidas, insegurança, medo ou ansiedade. Esse é o seu caso? Eu quero que você olhe para você. Pare de olhar para os outros. Olhe para você, né? Número 7. Sou controlado pela opinião ou desejo de outros. É difícil dizer não a outros sem sentir-me mal. Quando consegue dizer não, se sente mal, né? E as pessoas abusam disso também de você, né? Porque elas sabem que você não consegue dizer não. Número 8. Vivo segundo prioridade divina e não sob a tirania do urgente, né? Eu tenho vivido nesse tempo a luta com a tirania do urgente. São muitas coisas, meu trabalho triplicou, minha saúde cai nesse ponto, né? E a gente tenta aí manobrar isso. Por isso que você vai ver que na semana passada eu tive mais programas gravados do que ao vivo. Só tivemos ao vivo só na segunda-feira, né? Por quê? Eu tento gravar antes, porque às noites às vezes tem um compromisso e às vezes está com a família realmente. Muitos médicos essa semana, né? E precisando cuidar da saúde também, né? Número 9. Sou criativo e inovador. A falta de criatividade, né, é a falta de não pensar nisso, né? Número 10. Sou uma pessoa corajosa, né, disposta a novas aventuras. Ou não, está sempre com medo de alguma coisa, né? 11. Tenho domínio próprio. Você controla bem suas emoções, né? 12. Eu cuido do meu corpo, durmo bem, como bem sem engordar, exercito-me bem, mantenho a forma, raramente fico doente. Isso aqui, para mim, está no meu caso, né? E aí essa é uma luta, por isso que eu estou nos celebrando, porque eu preciso de ajuda, né? Número 13, controlo minha língua, ou não consegue controlar, coça a língua, né? 14, meus pensamentos e palavras são positivos, trazendo a glória a Deus. É isso que passa aqui, né? 15, tenho uma boa autoimagem, não me comparando com os outros, nem me sentindo superior. Quer dizer, é um equilíbrio, moderação, né? 16, eu me aceito como sou e gosto de mim mesmo, né? Não tem problema meu nariz, minhas orelhas, meu cabelo, né? Você ama, né? 17. Veja a mão de Deus nos relacionamentos e circunstâncias ao meu redor. Ou só vê problema, só vê reclamação, né? 18. Muito interessante, 18. Sou uma bênção. É essa a sua realidade? Ou você se acha que sou uma praga, eu sou uma topeira, eu sou uma anta, né? 19. Estou sobrecarregado e estressado. Como diz o pessoal pentecostal, fala Deus, é comigo, né? Eu estou dando minha avaliação também, né? 20. Sei como descansar bem, tenho um dia de descanso semanal, descanso bem nas férias. Esse ano eu consegui. Mas assim, não sabia da pandemia, então veio até uma providência divina, porque se eu souber, não descansasse, como eu ia estar agora, né? Então isso é importante. 21. Sinto-me culpado quando descanso. Ainda tenho essa relativa. Ainda mais na quarta-feira, que é o dia que eu estou em casa, eu quero estar descansando, é o dia que eu mais recebo telefonemas, mensagens. As pessoas não têm noção. Quando a pessoa está com um problema, ela não pensa, vou ligar para o pastor. Que dia é hoje? Bom, nesse dia meu pastor está descansando, né? E eu não repreendo também. Às vezes eu ligo, você sabe que dia é hoje? E a pessoa, sei lá, pastor, é domingo? Não, hoje é quarta-feira, né? Sabe o que tem na quarta-feira? Não sei não, pastor. Jogo do Flamengo? Jogo do Vasco? Não, é dia de descanso do pastor. Isso pode esperar um pouco, né? Mas a gente vai trabalhando, né? A igreja está acostumando também a cuidar do pastor também, né? Porque, via de regra, as pessoas querem receber do pastor tudo, mas o cuidado, a preocupação, né? Hoje mesmo, o Zé Viana passou aqui, pastor, comprei ali um maracujá, ele sabe que eu estou lutando com a pressão arterial, fiz aqui um suco de maracujá para o senhor. Esse é um cuidado, né? O que ele quer? Cargo? Ele quer o quê? Posição? Não, ele quer servir a Deus. E a preocupação é do cuidado, né? Descansar, né, de estar com a família, né? Então tem sido a preocupação com todos os pastores. Eu me relaciono bem com os outros, resolvendo os conflitos, ou vai empurrando com a barriga os conflitos, né? Estou escravizado pela culpa, marquei até 2, né? Ou não, né? Entendo bem como distinguir entre a culpa falsa e a culpa verdadeira. De vez em quando eu vou falar sobre isso aqui, né? A culpa falsa, ela não é específica. Eu estou me sentindo culpado. A culpa verdadeira, ela é específica. Estou me sentindo culpado porque eu xinguei alguém, porque eu bati em alguém, porque eu falei um palavrão, etc, etc, etc. 25.
Tenho dívidas financeiras, eu sou controlado por muitas coisas. E alguns exemplos: álcool, drogas, comida, trabalho, ministério. É a ministeriolatria, né? Pensamentos impuros ou lascivos, televisão, internet, etc. Né? 26. Eu perdoo as ofensas de outros, peço perdão pelas minhas ofensas. É normal com você? 27. Fico ressentido ou guardo amargura ou rancor. Tem que fazer essa avaliação, né? 28. Quando eu erro, eu me arrependo, peço perdão e faço restituição. É essa a sua realidade? Fui criado num lar amoroso e saudável, com muito diálogo. É essa ou não é a sua realidade? Falando sobre o lar ainda, né, da infância, meu pai expressava seu amor e respeito por mim verbalmente e de formas não verbais. O que é forma não verbal? Um abraço, um sorriso, um presente, né? Isso são formas não verbais. Da mesma forma, minha mãe comunicou seu amor por mim, a parte de cima aí, né, com formas não verbais, verbalmente não verbal. Quando criança, sabia que meus pais me amavam e que eu era amado. Como é que você avalia essa relação? Você não tem que explicar ao seu pai. Não, mas meu pai não me amava, meu pai me batia, mas ele me amava. Não precisa explicar. É como você percebia, você se sentia amado, né? Meus pais me disciplinaram de forma saudável, ou não. Houve muita violência ou não, né? Então, quero que você veja, você pode voltar o vídeo, né, para reacompanhar, reacompanhar, a palavra nova aí, Leila. Será que existe reacompanhar, né? Acompanhar de novo? E você pode rever essas perguntas não, essas afirmações e se identificar. Será que eu preciso de ajuda? Eu tenho certeza que eu preciso, né? E orientando, todas as pessoas precisam, mas isso não é uma questão que o pastor falou. Não, eu vou para o Celebrando porque o pastor Alexandre falou que eu preciso. Não, eu vou porque eu tenho plena consciência que meu estado atual é ruim e eu preciso de ajuda, né? E isso daí é muito importante. Bom, que Deus a todos abençoe. Nós vamos agora à leitura em Filemão 1, mas antes vamos ouvir o último louvor, né? Nos preparando. Quero voltar aí com o Álvaro Tito. Deus transforma, mais uma gravação de live, né? Você vai ver que ele está de voz e violão, né? Ao vivo, digamos assim, e nos preparando para encerrar aí, né? Já são aí 7h54 e daqui a pouquinho então vamos fechar aqui, tá bom? E com os comentários em Filemão 1. Deus transforma a água em vinho e espalha a relva no caminho. E uma noite de agonia Deus transforma num dia de alegria. Deus transforma a casa triste, dando gozo de um ninho. Deus transforma a natureza, dando a tudo um toque de ternura e de beleza. Deus transforma o duro coração num coração que ama. Deus transforma a alma triste, queimando-a com sua chama. Deus transforma tua vida, Deus transforma a escuridão em luz, pelo sangue de Jesus. Deus transforma o botão em flor, o ódio em amor e a morte em vida. Deus transforma a direção de quem esperança na vida já não tem. Deus transforma a mente natural, dando a todos uma paz real. Deus transforma cada um de nós, concedendo certeza de uma vida bem melhor após. Deus transforma o duro coração num coração que ama. Deus transforma a alma triste, queimando-a com sua chama. Deus transforma tua vida, Deus transforma a escuridão em luz, pelo
Jesus, pelo sangue de Jesus. Aí Álvaro Tito, né? Não sei se você conhece, não é? Aí ele era da Assembleia de Deus, então alguns batistas raiz, digamos assim, deles talvez não tenham ouvido, né? Mas como hoje, por exemplo, só na nossa igreja temos um grande número que não é originariamente da Igreja Batista, de outras denominações. E como ele é um clássico, né? É possível que você já tenha ouvido alguém cantar aí essa música aí, Pelo Sangue de Jesus, né? Na verdade, Deus transforma, né? Ele tem uma outra também, Pelo Sangue. A temática é boa nas músicas que ele cantava, tá bom? Não se esqueça aí de colocar o seu boa noite, né? E identificar aí, sejam todos bem-vindos, né? E nós vamos então ler então a carta a Filemon. Paulo está preso, né? E na prisão ele conhece muita gente, ele prega para todo mundo na prisão, os guardas, os colegas de prisão, e ele conhece Onésimo. A palavra onésimo em si significa útil, né? A gente vai entender isso no texto. Onésimo se converte e Onésimo certamente deve ter confessado, não, Paulo, ou Paulo conhecia Onésimo, né? A gente não sabe porque ele conhecia Filemon, ele tem uma amizade com Filemon. Filemon é alguém de alguma posse também, certamente Paulo deve ter ficado na casa dele em algum momento, teria um quarto lá. Bom, não sabemos ao certo, mas o fato é que Onésimo se converte. E aí, quando Onésimo vai ser solto, né, ou está sendo solto, provavelmente, Paulo escreve a Filemon para poder receber Onésimo agora. Ele poderia continuar como escravo, mas como irmão em Cristo. Não esquecer disso, não puni-lo, né? E aí a integração, o líder fazendo a integração, né, com o outro líder para que Onésimo fosse cristão. Na igreja lá, qualquer igreja, você tem gente, homens, mulheres, posições sociais, isso não é para o cristianismo determinante. O que é determinante para o cristianismo é a fé em Cristo Jesus, não é? E ele vai escrever essa carta, já vi algumas, como é que Paulo ele trabalha bem, né? Ele elogia, como é que ele prepara o ambiente também aí, né? Então vamos lá. Ele começa aqui dizendo, né, no versículo 2, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo está com ele nesse momento, né? Ali talvez orientando, né, ou escrevendo a própria carta, né, sendo ali o escriba, né, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, assim como tantos colaboradores, tantos ali que caminhavam com a equipe de Paulo, né. A igreja, né, então ele escreve a Filemon, e a igreja que se reúne em sua casa. Então havia uma igreja na casa, né, algo que eu tenho trabalhado com a igreja ainda numa forma preliminar, mas com a diretoria, já começar a viver essa transição para vivermos também nas casas, né? Até porque nessa pandemia a gente teve essa dificuldade. Se tivéssemos a nossa denominação chama de PGM, né? Pequeno Grupo Multiplicador. Isso facilita inclusive o pastoreio, porque as pessoas ficam muito próximas do líder, né? Do facilitador ali, o líder do PGM, né? Como é Pequeno Grupo Multiplicador. Isso ajuda também no ministério pastoral. Claro que o líder ele tem que colaborar com a igreja. Não adianta de querer ser líder, ele não vem EBD, não participa de nada na igreja, está ali só para preencher, não. E o líder não é o mais talentoso, é o mais comprometido. É isso que a gente vai trabalhar. Então ele escreve a igreja que está na casa de Filemon, também a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Muito provavelmente, Áfia e Arquipo eram os líderes da igreja ali, Filemon, o anfitrião ali, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, estejam com vocês, né? Bom, então Paulo faz a saudação típica ali, e ali ele vai escrever, então, a ação de graças ali, né? Dou graças a meu Deus, lembrando sempre de você, especificamente a Filemon, nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Esse amor aí, muitos entendem que não é só os relacionamentos interpessoais, mas a ajuda, né? A ajuda aos irmãos também financeira, né? Com trabalho, atividades e tanto, né? Seria hoje algo social que a gente falaria, né?
Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, né? Então, sempre a oração de Paulo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos, dos crentes, tem sido reanimado por você. Então, nos parece também que Filemão era um encorajador também, né? Ele era uma pessoa que ajudava todo mundo, encorajava todo mundo, né? E aí Paulo entra no assunto diretamente, né? Ali, né? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, esse é o líder, né? O líder, ele faz um pedido, a pessoa ouve o líder, né? O liderado submisso a Cristo, né? O insubmisso não ouve ninguém, né? E Paulo diz, eu poderia dar uma ordem a você. É normal, não teria nenhum problema, porque você sabe que as ordens que eu estou dando é para o bem, né? Você não me questionaria. Mas, aí versículo 9, olha só o que ele vai falar aqui. Opa, deu tilt aqui. Isso. 9. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, e aí ele não usa o título apóstolo. Olha só como é que Paulo vai falar. Paulo, o velho. Isso é fantástico, porque ele se coloca como idoso, que sabe que está para morrer, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Ele fala, eu trago as marcas dos açoites, da violência, né? Por pregar o evangelho. Então, eu estou pedindo isso em amor. Eu poderia te dar uma ordem. Eu sou o seu líder, eu sou o seu pastor, mas eu estou aqui te pedindo por amor, um velho pedindo, né? Clamando a você, né? E ali, então, ele fala, faço um pedido em favor do meu filho, de meu filho, e não chama Filemão de filho, mas a Onésimo, meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, né? Então ele está pedindo ali um favor, e é um escravo que fugiu e foi preso, né? E aqui ele disse que antes era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. E a palavra útil aqui significa, a palavra Onésimo. Onésimo é o nome dele, né? É o nome do escravo, que agora é cristão, e Paulo agora vai trabalhar. Isso aqui é um tema fantástico, né? Como, embora o regime trabalhista não existisse ali, ou você era senhor ou você era escravo, né? De uma forma bem simples, é claro que tinha níveis de senhorio e níveis de escravidão, mas basicamente é isso. Ele está dizendo, bom, ele agora é útil no evangelho, né? E aí então eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Então, é o meu coração que eu estou enviando, né? Porque o Onésimo está voltando, e aí é o papel da integração. Veja bem, o Paulo teve que trabalhar o evangelho. Primeiro, Onésimo aceitou, se converte, vai ser solto, né? E aí Paulo tem que fazer a reconciliação dele com Filemão. Muito importante. Quando a pessoa chega na igreja, uma das perguntas que eu faço, se ela já era evangélica, né, ou afastada ou não, ela voltar lá, conversar com o pastor dela, né, orientar, não vir para a igreja com as feridas não tratadas, porque vai dar problema aqui. Vai dar problema aqui, né? E o primeiro problema de uma pessoa machucada, né, é a insubmissão, porque ela é uma rebeldia. Está sempre com o pé atrás, por exemplo, com o pastor da igreja. Então é importante curar lá. Então ele fala, estou mandando o meu próprio coração, né? Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho. Você tinha que estar aqui comigo, Filemão, mas ele está. E ele é muito útil aqui porque ele me ajuda aqui, ele está livre, né? Mas eu preciso que ele vá, ele seja integrado na igreja e que ele seja tratado, porque faz parte do processo de integração, né? Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, porque para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação. Gente, isso aqui é lindo. O que é bondade, o que é obrigação? Mas algo feito de livre vontade, né? Então eu poderia mandar, eu poderia ordenar, mas eu estou pedindo a você, quero que você entenda a situação, né? Olha que coisa bonita, né, meus irmãos? Eu me emociono com esse bilhete aqui, né? Essa carta, né? 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, né? Mas ele vai dizer, receber para sempre como? Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Deixa eu só separar aqui todo o 16, né? Como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Paulo não está ordenando que o Onésimo seja livre, né?
Isso era algo que ele não está se metendo diretamente. Mas entende? Agora ele é nosso irmão. E talvez ele não tenha terra, ele tenha que trabalhar para Filemão de novo, né? Mas eu quero que o tratamento precisa ser o olhar. Onésimo não é mais seu escravo. Nesse aspecto, ele pode continuar sendo escravo, mas ele é seu irmão em Cristo, né? E ele também, Onésimo, tem que olhar você não só apenas como o seu senhor, né, o seu patrão, mas também como irmão em Cristo. E isso é o detalhe importante aí, né? Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim, né? E isso é tão importante, né? E se ele causou algum dano a você, deve alguma coisa, põe na minha conta. Claro que ele tinha uma dívida. E Paulo está dando a entender que ele vai perdoar a dívida, porque acabou isso para Filemão. Mas se fosse para cobrar a dívida de Onésimo, nós sabemos o que ele roubou. Põe na conta de Paulo, né? Ou seja, Paulo vai pagar. Claro que Filemão nunca cobraria nada de Paulo, e nem já teria perdoado a dívida de Onésimo, né? Porque a alegria de ver alguém se convertendo não tem preço, né, meus irmãos? E aí Paulo, então, ele no 19, ele escreve, né? Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Eu gosto da diplomacia paulina, né? Cara, eu pago, seja qual for a dívida. Agora vocês me devem também, mas isso eu não estou cobrando, não. Eu quero dizer que você, né? Sim, meu irmão, né? Que eu receba de você, do Senhor, esse benefício. Reanima meu coração em Cristo. Cara, se você é Filemão, ia falar o quê para Paulo, né? E aí ele diz ainda, olha o fechamento dele. Certo como estou de sua obediência, né? Ele falou que não estava mandando. Eu escrevo você sabendo que fará muito mais do que eu estou pedindo. E é verdade, né? E ao mesmo tempo, prepare-me também uma pousada, por espero que por meio das orações de vocês ele seja restituído. Paulo não vai ser restituído, ele vai ser morto, né, martirizado, mas ele está dizendo, eu vou te visitar, meu filho, e eu vou verificar como é que você está tratando o Onésimo aí, né? Nós não sabemos o que acontece a Onésimo. Há um autor chamado William Barclay, ele acha um documento do primeiro século, e nesse documento faz referência a um homem, e a inscrição diz Bispo Onésimo. William Barclay não pode afirmar que esse Onésimo, que é bispo, né, o pastor, é o Onésimo que está lá. Mas ele acredita, assim, com uma boa porcentagem, que esse era o nome, e Onésimo se tornou bispo depois. Então seria algo assim interessante, né? Um pastor, um escravo, fujão, que se converte, se reconcilia com o seu patrão, seu senhor, é integrado à igreja, e se torna um pastor também para proclamar o evangelho. Só o evangelho faz isso, né? E as saudações finais, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, né? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, que estão ajudando ali, né? Mandam saudações a você. E a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Agora ele se refere a toda a família e a toda a igreja ali, né? E Deus nos abençoe, queridos, né? Eu fico emocionado com essa carta, não é? Como a gente trata a integração. Talvez o maior exemplo de integração que eu já vi aqui é essa carta. E Paulo está à distância, né, gente? Ele não está lá, né? O que aconteceu? Como é que foi a recepção de Filemão a Onésimo quando ele volta, né, para sua terra ali, né? Como é que era a igreja? E se Onésimo virou pastor realmente, né? Qual é a lembrança disso, né? Paulo chegou a saber disso? Talvez não, né? Estava preso ali, ia morrer martirizado em Roma, mas isso sempre é um desafio para todos nós, né? Então, que Deus nos abençoe, e nos sustente, nos fortaleça, né? E nos ajude. Houve alguma dificuldade aqui na música do Paulo César Brito. Eu quero terminar com a música do pastor Paulo César Brito, né? Mas antes eu quero orar para encerrar a transmissão. Obrigado a todos vocês aí, já são mais de 8h10. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. Continue orando, né? E a igreja. Ontem foi muito gostoso, né? Foi o dia do jovem batista brasileiro. Uma singela homenagem ali aos nossos jovens, né? Domingo não temos nenhuma data comemorativa. A única data comemorativa de domingo é que domingo é aniversário de Carla, minha esposa, né? E muita gratidão a ela, né? E eu sei que vocês oram pela saúde dela, oram pela minha saúde, oram pelo nosso lar, né? Nosso casamento, nossos filhos. Eu quero agradecer, né? E louvar a Deus pela vida dela, né? Tem sido assim semanas de médico, tratamentos, né? Nós confiamos no Senhor. Claro que às vezes a gente tem que ouvir algumas palavras duras, né? Está
está com problema de saúde é porque é pecado, né? Então, quando eu vejo Paulo escrevendo, né, falando de pessoas doentes, né, e ele mesmo doente, sendo atacado por Satanás, eu vejo pecado na vida de Paulo nesse aspecto, né? Ah, não, porque o pastor não pode ficar doente, a esposa não pode ficar doente, que unção é essa, né? Eu sou um pecador falho, né? Mas eu louvo a Deus que a maioria da igreja tem apoiado, tem intercedido, tem orado, né? Eu sempre disse uma coisa, né? E eu não tenho uma dificuldade, né? Meu compromisso é com a família, né, meus irmãos? Então, no momento em que eu ver que não tenho mais condições ali, a gente vai dividindo as tarefas com a liderança, olha, me ajudem aqui, tal, né? Existem igrejas que, quando o pastor está doente, ela encoraja, ela apoia, ela cuida. Igrejas que, graças a Deus, o pastor está doente, vamos trocar, vamos pegar um mais novo aqui, né? Eu louvo a Deus por Oiticica, tem sido companheira, tem sido colaboradora, né? E eu louvo a Deus, e o Celebrando nos ajuda, né? E tem saudade, né? Estava conversando ontem com a Roselene, né, que é do Celebrando a Recuperação, ela não é da nossa igreja, mas muito próxima à igreja, e da saudade que dá, né? Mas a gente vai voltar aí em breve, vamos tratar da saúde, tá bom? Que Deus a todos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, pela Tua palavra, pelos testemunhos ali da Wiki, né? Do teste que fizemos aí da nossa saúde emocional. Pedimos uma noite de paz e de descanso, ó Pai. Pedimos ainda, agradecemos pela recuperação do Anderson, da Débora e da Samara. Continuamos orando pela vida do Noah, a família do Noah, né? Aquela criança de 3 anos. Agradecendo pela recuperação do sobrinho do irmão Carlos Alberto, da irmã Solange, né? O Júnior, está aí no tratamento e recuperação. Oramos pela irmã Ana Valéria, pela saúde dela, pelo Emerson, seminarista Emerson. Oramos também, ó Deus, pelos irmãos que estão aí com suspeita de Covid, né? No caso, o papai da irmã Paula, que foi membro de nossa igreja, ali o seu Paulo. Consola o coração, dá sabedoria aos médicos, ó Pai. E há tantos pedidos que vêm chegando até nós, cuja minha mente falha, quando eu lembro aí do irmão Pedro, da irmã Leoné, da Tatiana, filha dela, da para operar, né? Da irmã Diná, do irmão João, e pedindo pelos enfermos, pelas famílias enlutadas, pelo Brasil e mundo, né? Nos dê uma noite de paz, ó Pai. Abençoe também os médicos, cientistas, na busca da vacina, de tratamentos, e orienta-nos, ó Pai, como igreja. Muito obrigado por tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Quero encerrar, então, com essa canção Em Nome de Jesus de Nazaré. Deu alguns problemas na hora da transmissão, internet, né? Enfim. Mas quero terminar com essa música de novo, né? Fechando, uma música que marca também muito ao meu coração. Boa noite, que Deus abençoe. Iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estavam aleijando, pedindo esmolas de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo, e quem procura Deus acha o seu irmão. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isto te dou. Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Pedro e João iam para o templo, e tu também podes ir a Deus.
casa